Olá, vamos seguir com mais uma aula de História com o professor Daniel. E aí, vamos seguir, na nossa unidade 3, o mundo dividido e a Era Vargas. Então, a gente vai fechar aí o tema 2 da unidade 3 com a História do Brasil. Finalmente aí com a chamada Era Vargas. Então, a título de cronologia, para a gente afastar qualquer possibilidade de dúvida, tá bom? Porque quando a gente escuta governo Vargas, às vezes assim fica um tanto confuso, pode ficar um tanto confuso na nossa mente de qual momento, do governo Vargas a gente está falando, tá bom? Então, quando a gente chama a expressão Era Vargas, a gente está falando aí de um momento que vai de 1930 a 1945. E esse momento aí, que vai de 1930 a 1945, esse período ainda pode ser subdividido em dois momentos distintos, tá bom? Momentos distintos, mas momentos assim que se complementam com as suas respectivas características, tá bom? Olha só, de 1930 a 1937, a gente tem aquele chamado primeiro governo Vargas. É aquele momento lá, em 1930, como nós aprendemos em aula anterior sobre História do Brasil, que a gente tem lá aquela ascensão, aquela chegada do Vargas ao poder pela chamada Revolução de 1930, que a gente vai recordar aqui o que foi ela de fato, para poder ficar claro então como é que se dá essa chamada Era Vargas. Então isso vai até 37. Por quê? Até 37 havia-se aquela ideia que este governo Vargas era um governo de transição, era um governo provisório. Mas em 1937 chegou, e como nós vamos ver aqui, um novo golpe é dado, porque você aprendeu lá que a Revolução de 30, na verdade, não passou de mais um golpe de Estado na história do Brasil. Então, a partir de 1937 até 1945, a gente pode dizer que há um novo momento, um segundo governo Vargas, que ficou conhecido aí como chamado Estado Novo, ok? Então a Era Vargas, ela vai da Revolução de 30, analisando dessa forma, até o chamado Estado Novo. Isso daí é a chamada Era Vargas. O Vargas, como a gente vai ver também mais para frente, ele vai aparecer em um novo momento da história do Brasil, de uma forma muito interessante, diferente daquilo que vinha ocorrendo na sua chamada Era Vargas de 30 a 1945, ok? Então, recordando aí, nós lembramos que a Revolução de 30 foi aquele golpe dado pelo Vargas e seus apoiadores, através lá da Aliança Liberal, que tinha a promessa aí de acabar com aquele joguinho das oligarquias do café com leite. Ocorreu lá uma eleição, não foi aceito o resultado que deu a candidatura adversária, o resultado que deu posse, a vitória ao candidato da oposição, que era o Júlio Prestes, E aí, diante disso, diante desse pretexto também, vamos dizer assim, o Vargas com seus apoiadores fazem a chamada Revolução de 1930 e assume o poder de uma forma ditatorial, Já que, perante as eleições que haviam ocorrido, Vargas, perante as eleições, vamos ressalvar isso, ele não tinha voto suficiente para poder ser tido como presidente do Brasil, Então ele meio que se autoproclama em nome das elites, em nome dos grupos que então o apoiavam, em nome da chamada Aliança Liberal, e assume o poder a partir de 1930, ok? E aí inicia-se aquilo, como a gente já colocou aqui na cronologia, a chamada Era Vargas. Então essa Era Vargas, ela é composta de muitas novidades, vamos dizer assim, que não existiam no Brasil de então. Por exemplo, com Vargas vai surgir aí a questão dos ministérios, da indústria, do comércio, do trabalho, ok? A industrialização,
ela vai se expandir muito mais, né? Porque a industrialização nesse momento aí, ela vai perder mais aquele foco da cafeicultura e vai se pautar em outras indústrias, né? As indústrias de bens duráveis, né? Outros bens, outros produtos que não sejam só a questão do café. Então a gente tem um surto industrial aí também com a chegada do Vargas ao poder, um incentivo à indústria, né? As leis trabalhistas, né, elas começam a ser colocadas em práticas e futuramente, ainda dentro da era Vargas, né, a gente vai ter isso formalizado lá na CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, né, que é muito representada através lá da chamada Carteira de Trabalho. As justiças, né, eleitoral e a justiça do trabalho. Então, assim, o Vargas ele começa a colocar aquilo que não existia. E isso, né, de colocar mais direitos, né, mais, vamos dizer assim, entre aspas, benefícios para a sociedade no geral, vai colaborar muito para aquela imagem que foi se construindo do Vargas na memória nacional, né, que o Vargas seria, assim, o pai dos pobres. Né? E há quem diga, né, que era o pai dos pobres, ele também era a mãe, mas era a mãe de quem? Dos ricos. Então o Vargas ele ficava transitando entre essas classes sociais, porque a gente vai ver aqui uma forma muito interessante de como é que o Vargas tentava conduzir a classe trabalhadora. E quando a gente diz tentava, porque é uma tentativa, porque a gente sabe que nem toda a classe trabalhadora ela se submeteu ao controle, vamos dizer assim, do Vargas. Quando a gente diz o controle, porque a chamada era Vargas, ela é marcada por uma ditadura, né? É um período que vai de 30 a 45, aonde não há espaço para o quê? Para a oposição, né? E onde não há espaço para a oposição, aonde há o controle, na história sempre há o quê? A resistência. Então a gente vai conversar também sobre isso daí. Bom, então Vargas começa a colocar tudo isso, as leis trabalhistas, as justiças, os ministérios, incentiva a industrialização. E aí também, ele, ao assumir esse poder, de fato, né, a partir dos anos 30, ele vai colocar também aí a figura de um interventor em cada estado. Então aquela figura do governador do estado, como existia lá, antes da Revolução de 30, ela começa a desaparecer e começa a dar lugar ao interventor. Esse interventor nada mais vai ser do que ser o quê? Os braços, os olhos, as pernas, os ouvidos e a mente de quem? Do Vargas em cada estado do Brasil. Traduzindo, né? Ele vai ser um agente direto dos interesses do Vargas em cada estado, no Ceará, na Bahia, São Paulo, Brasília, né? E por aí vai, ok? Então, mediante todo esse aparato, né, de controle que começa a ser estabelecido aí com Vargas, em 1932, a chamada Revolução Constitucionalista. E esta Revolução Constitucionalista, né, que logo de cara se mostrava ser oposição ao governo Vargas e ao interventor de São Paulo, né, porque ela se dá de fato, essa revolução, ela se inicia, né, ela se dá de fato com a aderência em São Paulo, apesar de ter um certo apoio de outros estados, mas ela vai se dar de fato em São Paulo. É em São Paulo o campo da luta, porque realmente se travou de uma forma de luta armada, né? Os opositores ao Vargas foram à luta armada contra os apoiadores do Vargas em São Paulo, né? Então a Revolução Constitucionalista de 1932, como o próprio nome, né, o sobrenome dela diz, constitucionalista. Por quê? Porque ela estava insatisfeita com todos os desmandos, né, todo o poderio concentrado na mão do Vargas e do interventor de São Paulo, e pedia também uma nova Constituição, uma nova carta que apresentasse os direitos dos trabalhadores, né, e que fosse aí mais diferenciada de todo esse controle
que o Vargas começava a exercer. Então você tem aí a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que ela é sufocada, né, pelas forças militares a favor do Vargas, né? Então, ela logo de fato, essa revolução, vamos dizer assim, ela é sufocada, né? Ela acaba deixando de ser, vamos dizer assim, vencedora nesse trâmite aí de 1932, ok? Então, em 1932, 2 anos passados da era Vargas, né, da Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista ela começa a mostrar aí essa certa insatisfação. Vem assim um primeiro abalo da chamada Era Vargas. Para poder tentar aí apaziguar os ânimos, né, vamos dizer assim, estabelecer esse melhor controle também da coisa, o Vargas então elabora aí uma nova Constituição, a Constituição de 1934. E nessa Constituição fica aí estabelecido o voto feminino, que não existia, a jornada de trabalho para 8 horas, né? A proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então a Constituição de 1934, ela apresenta aí essas 3 características fundamentais, né? Em que muito colaborou também, de novo, né, para aquela imagem de que o Vargas era assim um tanto apoiador, pai dessa massa, né? Pai das mulheres que não tinham direito ao voto, pai desses menores que eram obrigados a trabalhar, né? A jornada de trabalho, que tudo isso vai se consolidar de fato, vai virar lei, né? A partir da CLT, já nos anos 40, já dentro do Estado Novo, ok? Então nós temos esse quadro aí com a Constituição de 1934. Bom, lembrar também, como a gente vai ver mais aqui na frente, né, que se por um lado o Vargas dava esses direitos aos trabalhadores, por outra forma ele tentava controlar esses trabalhadores de diversas formas, né? Lembrar que a era Vargas, né, ela é marcada pela perseguição ao comunismo, ela é de oposição ao anarquismo, ao socialismo, ou seja, ideias sociais e políticas de que, pelo menos desde o final do século XIX, principalmente com a formação da classe operária no Brasil, já vinham fazendo parte da rotina de luta, da ideologia dos trabalhadores, né? E o Vargas vai dar várias formas, né, de tentar controlar e até mesmo, né, de reprimir toda e qualquer ideologia dessa que se aproximasse da classe trabalhadora, né? Então nós vamos ver isso como vai ficar muito claro nos nossos próximos tópicos na lousa. Vamos lá. Então vamos perceber como é que estava aí a relação do mundo do trabalho nesse Estado varguista, né? Como também ficou conhecido, ou seja, o governo Vargas, né? Então, como já foi dito aí já na nossa aula, esse momento aí do Vargas é também um momento, sim, né, de abertura de direitos para os trabalhadores, mas é importante que se diga, né, que muito desses direitos que são finalmente colocados no papel pelo Vargas, né, ou seja, vira lei, isso é fruto da luta dos trabalhadores já ao longo do final do século XIX e principalmente, como já foi dito aqui, no século XX, quando a gente tem a formação da classe operária no Brasil, né? Então, assim, não foi um benefício, não foi, assim, uma questão de bondade do Vargas em estar colocando esses direitos, né? Na verdade, ele foi um indivíduo que passou isso para o papel, né? Ou seja, é uma demanda que vinha de uma massa de trabalhadores que ele, agora, como gerente, vamos dizer assim, dirigente, acho que é a melhor palavra para a gente poder falar, da nação, como presidente, né, independente de se o seu governo se caracterizou como uma ditadura ou não, para alguns não, né, dependendo de como a gente analisa a situação, o contexto histórico, né, isso foi fruto da luta dos trabalhadores. Então, o Estado varguista, né, ele não admitia a questão da luta de classes, pegando bem o termo lá
do socialismo, né, do marxismo, como a gente já viu. Ele não admitia essa questão da luta de classes. Para ele, a luta de classes ela deveria ser substituída pela tutela do Estado, ou seja, né, é o Estado que estava ali no centro da disputa entre o patrão e o trabalhador. Era ele que estava ali tutelando, era ele ali que estava mediando esse conflito trabalhador-Estado. Então é por isso que durante aí o Estado Novo, né, e durante a Era Vargas, e principalmente aí durante toda essa formação do Estado Novo, uma expressão que vai ficar muito conhecida aí para os sindicatos, né, os poucos sindicatos que começam a existir, eles vão ser chamados de sindicatos amarelo ou pelego. Ou seja, aqueles sindicatos que eram realmente tutelados pelo Estado. Por quê? Porque eram sindicatos. Qual a função do sindicato? A função do sindicato é reivindicar a melhoria para os trabalhadores, né? Através de greve, através de atos, de manifestações, né? De documentos elaborados endereçados ao Estado. E aqui não. Aqui você tem a figura de um sindicato, né? Mas que realmente foge à luta de classes. Né? Por quê? Porque não há espaço para essa disputa. Não há esse espaço para essa disputa mediante o capital, mediante o trabalho, né, a ser disputado. E aí, esse sindicato controlado pelo Vargas, né, pelo Estado varguista, ganhou esse apelido de sindicato amarelo ou pelego, né? Ou seja, é um sindicato que existe, mas no final das contas ele sempre vai fazer qual jogo, qual interesse? O interesse do Estado. Então ficou muito conhecido aí essa expressão, sindicato que foge à luta de classes, como a gente até vai ver isso numa questão muito interessante que apareceu no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí também na Era Vargas, né, há disputa aí entre o segmento fascista chamado Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente AIB, e o comunismo aí sendo representado, né, principalmente aí pelo primeiro partido comunista que existiu no Brasil, que era o PCB, que já vinha desde lá, né, dos anos 20, fazendo luta com os trabalhadores. Então, você tem aí a A e B, um segmento mais fascista, né, mais aproximado daquele fascismo italiano, em oposição aos comunistas aí, em grande medida representados pelo PCB. Os comunistas nesse momento aí, lá em 35, eles tentam fazer um levante comunista, né, uma revolta comunista dentro do Brasil, no ano de 1935, que ficou conhecido como a chamada Intentona Comunista, cujo líder, ou um dos líderes, né, dessa chamada Intentona Comunista, era aquele jovem tenente, lá no movimento tenentista, né, o Luiz Carlos Prestes, como a gente falou aqui na nossa aula quando a gente falava sobre o tenentismo, né? Mas que aqui já nos anos 30 já não é mais um jovem tenente, né? E sim um comunista, né? Ligado aí ao PCB. Quem quiser aí ter uma dimensão melhor do que foi essa intentona comunista, né? Como é que isso se relacionou com o apoio da então União Soviética à época, eu dou a dica para você poder assistir o filme aí, Olga, um filme lá de 2005. E nesse filme, né, mostra como se deu de fato aí essa intentona comunista, como é que se deu essa relação da União Soviética, né, como é que essa pessoa, né, esse sujeito histórico, a Olga, né, comunista, que era alemã, veio para o Brasil para tentar colaborar com esse levante comunista. Fica aí a dica do filme para você. Bom, mediante a tudo isso, em 1937, em meio a essa tensão toda entre fascistas e comunistas no Brasil, em várias partes do Brasil, né? Várias partes desse país, você tem em 37 aí um chamado Plano Cohen, né? E esse Plano Cohen, ele foi na verdade um pretexto, uma invenção, né? Uma mentira que foi elaborada pelos militares, que dizia que existia um documento provando que o Brasil, lá em 37, estava à beira de uma revolução comunista, né? Então se dizia que havia um plano aí internacional ligado à União Soviética, cujo objetivo era
retirar o Vargas do poder. Esse documento era um documento falso, porque ele foi produzido pelos militares, apoiadores do Vargas, mas assinado, ou seja, a mentira era como se fosse feito, escrito, produzido pelos comunistas. Esse documento, de fato, de autoria dos comunistas, de fato nunca aconteceu. O que existia no fato de verdade era sim a resistência de um partido comunista, né, representado aí pelo PCB, a todo esse mundo ditatorial que era o mundo do governo Vargas, o mundo da era Vargas, o momento, principalmente aí, quando se dá de fato em 37 com o Estado Novo. Mediante a esse plano falso, o Vargas, né, não aceitando aí a possibilidade de mais de novas eleições e com o pretexto de que o Brasil atravessaria aí uma revolta comunista, não houve dúvida que ele deu um golpe. Então aqui, um golpe dentro do golpe, porque já tinha dado lá em 1930 com a Revolução de 30, como a gente viu. Aqui inicia o segundo governo Vargas e agora de novo se dando um golpe. Não há espaço para eleições e sim para a permanência daquele que ia comandar agora de fato com mãos de ferro, com base na ditadura de 1937 a 1945, que ficou chamado de o Estado Novo, ou seja, a negação de todos aqueles desmandos que na visão do Vargas tinha acontecido até então. E aí nós vamos continuar vendo essas características do chamado Estado Novo. Então, para a gente poder entender aí o Estado Novo, né, nós vimos aí que tem todo esse clima de tensão anteriormente a 1937, né, esse falso plano Cohen, né, essa falsa ameaça de uma revolução comunista, né, no nosso país. Tem a tensão aí também desse grupo paralelo, né, ao poder assim do Vargas, que era a AIB, Ação Integralista Brasileira. Diante de todo esse caos, né, essa situação caótica, o Vargas não pensou duas vezes em dar um golpe, né? E aí tentando uma estratégia, né, para permanecer no poder, dar-se um golpe em 37, argumentando isso, né, que o país vivia uma situação de caos, diante de um levante comunista, né? Então, para tentar evitar isso, como argumento, né, o Vargas se utiliza isso como argumento e dá-se um golpe em 1937. Ele mesmo já tinha dado um golpe lá em 1930, como a gente viu com a Revolução de 30, ok? Então, de 1947 a 1945, nós temos aí uma espécie de um segundo governo Vargas, que é o chamado Estado Novo, ok? E aí, para ajudar a gente a compreender melhor ainda, né, o que foi o Estado Novo, estou trazendo a leitura aí, o segundo governo Vargas, ok? Que está no material História para o Vestibular, que já está disponível aí para você. E esse material, ele está na página 31, o texto, né, desse material está na página 31, e ele aí diz o seguinte para a gente: o Estado Novo foi marcado por uma ditadura, onde Getúlio Vargas poderia modificar a Constituição e tinha como controle das Forças Armadas. Além disso, havia criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, que funcionava como um cabide, entre aspas, né, de empregos e centralizava a legislação, e o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável pela censura e propaganda do rádio. Vargas também criou o Ministério do Trabalho, sendo possível controlar os sindicatos e proibir greves e manifestações. Então, que coisas importantes que ele está mostrando para a gente. Começa a caracterizar para nós o Estado Novo como sendo uma ditadura, né? Você tem esse DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, que é aquele departamento responsável por produzir uma imagem positiva do governo Vargas, né, do Estado Novo, mas também de censurar aquilo que a imprensa
poderia falar de oposição ao Vargas, né? E também de financiar, produzir propagandas que falassem a favor do regime aí ditatorial do Vargas. O DIP, como ele diz aqui, Vargas criou o Ministério do Trabalho, e através desse Ministério do Trabalho e através de sindicatos, né, ele conseguia uma espécie de controle desses trabalhadores, né? Esses sindicatos eles poderiam ser controlados, e uma vez controlados, isso ganhou um nome, inclusive no Estado Novo, né? É um sindicato que ele tem ali o controle, né? O braço do Estado, o braço do Vargas interfere nesse sindicato. A essa interferência, a esse controle do Vargas sobre esse sindicato, ganhou-se o nome de o sindicalismo amarelo ou pelego, né? Ou seja, é aquele sindicato que na verdade sempre vai fazer o jogo de quem? O jogo do Estado, o jogo dos patrões. E nunca as medidas, as propostas, né, os anseios da classe trabalhadora, da classe operária seriam atingidos, né? Então há ali um controle. Isso ficou conhecido como sindicalismo amarelo ou pelego. E proibir greves e manifestações, já que isso é uma ditadura, né? Greves e manifestações numa ditadura, elas assustam os ditadores, seja no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, né? Devido ao excesso de produção de café, o governo teve que comprar os grãos e queimá-los. Ademais, com o apoio dos Estados Unidos, foi possível desenvolver a indústria de base no país. Siderurgia, por exemplo, né? Isso após Getúlio tentar negociar com os dois lados da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Estados Unidos, um possível investimento. Ao final, o Brasil lutou ao lado das democracias na Itália, o que provocou um conflito interno, por ainda ser uma ditadura com características fascistas. O que ele está dizendo aqui para a gente, né? Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o Brasil meio que teve uma postura de neutralidade, de não se envolver num conflito defendendo um dos dois lados. Só que o que acontece? Os Estados Unidos começam a ter uma parceria econômica também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como a gente aprendeu na nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, estava do lado dos aliados. Então ficou muito difícil para o Brasil se manter neutro, e também o governo Vargas ele tinha uma aspiração fascista, né? Uma inspiração nazi-fascista, na verdade, né? Até que em 43, alguns navios brasileiros são afundados, né, pela Alemanha, o que faz com que o Brasil tome uma posição, saia desse estágio de neutralidade. E aí vai para o lado dos aliados, né? E aí no Brasil surge a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Era a composição militar do Exército, né, os expedicionários que vão, principalmente, né, na Itália, lutar contra o fascismo italiano. As principais batalhas, né, que se envolveu o Brasil, a Batalha do Montese, a Batalha do Monte Castelo, né, que, por exemplo, na cidade de Fortaleza, quando esses militares retornam, em homenagem, né, a esses militares se criou esses bairros com esses nomes, né? Fortaleza tem a Avenida dos Expedicionários, em alusão aos expedicionários, à Força Expedicionária Brasileira, que vai lá em território italiano lutar contra o regime fascista, né? As forças militares fascistas de Benito Mussolini. O que acontece? Quando o Brasil retorna da guerra, os aliados saem vitoriosos, isso não foi tão positivo para os interesses do Vargas. Por quê, né? Como é que o Brasil foi lutar contra uma ditadura lá fora e no Brasil vive-se uma ditadura? Né? Ficou assim uma contradição. E isso não agradou nada, né, aos interesses do Vargas, tá bom? Com o Manifesto dos Mineiros, que pediam a volta da democracia, né, Getúlio convocou eleições em 45. No entanto, mesmo Vargas se alinhando aos setores populares e à esquerda,
o exército e a elite acusaram de comunista e um golpe militar o retirou do governo. Olha aí, né? De novo aquilo que eu falei, a história dos golpes militares. Até o próprio Vargas, lá em 45, né? Forçadamente se retira através de um golpe militar, porque na visão dos setores ainda mais conservadores da sociedade, o Vargas estava mudando de lado, estava se aproximando da classe operária, estava se aproximando dos comunistas, dos socialistas, né? Então, eram inimigos vitais, que lá na Guerra Fria, como a gente vai estudar em próximas aulas, vai ficar muito mais evidente essa perseguição a nível mundial ao comunismo, tá bom? Mas aí o que acontece? Existia também um movimento que não defendia essa saída do Vargas não, que era o movimento queremismo ou movimento queremista, ou seja, né, eram setores da população que queriam a permanência de Vargas no poder, nem que fosse através do Estado Novo, né, nem que fosse através de uma ditadura, o movimento queremista. No governo de Eurico Gaspar Dutra, né, ou seja, aquele que vai substituir o Vargas, uma nova Constituição foi elaborada, permitindo o voto universal, mantendo a legislação trabalhista e a forma de administração dos sindicatos, ou seja, o controle dos sindicatos, os sindicatos pelegos ou amarelos, né? Como a gente já bem afirmou aqui. Mas instituindo mandato de 5 anos para presidente. Na economia, houve a limitação das importações e o aumento do valor do café. Porém, na eleição seguinte, Getúlio é eleito novamente, dando início ao que de fato ficou conhecido como segundo governo Vargas, né? Marcado pelo nacionalismo econômico, forte propaganda, a criação da Petrobras, Eletrobras e denúncias de corrupção que culminaram no enfraquecimento do governo e com a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, líder da UDN, União Democrática Nacional, na perda de apoio dos militares, né? Então é interessante que o Vargas depois ele volta ao poder, mas não agora mais pelo golpe, e sim pelo voto popular, pelo voto direto, ok? E aí ele diz pra gente: pressionado a renunciar, Vargas suicidou-se em 1954. Abre aspas. Vale lembrar que o segundo governo Vargas, de 50 a 54, foi caracterizado pela polarização entre o liberalismo, que avaliava ser interessante a participação dos investimentos estrangeiros em nossa economia, e o nacionalismo, que considerava a proposta liberal como entreguista, ou seja, que entregava as riquezas brasileiras para o capital estrangeiro, né? E aí ele fala aí pra gente como é que foi o fim aí do Vargas, né? Cometeu suicídio, deixa uma carta escrita, né? E na famosa frase de sua carta ele diz, né? Saio da vida, saio da política, saio do poder para entrar onde? Entrar na história. Que vira e mexe, né? Esse suicídio do Vargas ainda tem assim certas contestações. Terá sido mesmo ocorrido um suicídio ou se forjou um suicídio, né? Há uma questão ainda aberta sobre isso. Até o presente momento dessa aula, né? Até o presente momento das pesquisas históricas, a versão que nós temos é que ocorreu de fato um suicídio do Vargas, né? Essa versão pode mudar? Pode, um dia, vai depender das pesquisas dos historiadores, né? Que de fato possa modificar aí essa versão, esse fato histórico aí. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que isso apareceu também em nível de questões no nosso material, na nossa apostila. Vamos seguir com questões? Vamos lá. Temos aí na sua página 74 a atividade 1, né? O período Vargas. E tem aí a questão desafio, tá bom? Essa questão desafio, ela foi retirada, tá bom? Do Exame Nacional do Ensino Médio para o ano de 2012, tá bom? Uma questão muito interessante.
a você aí que tem proposta, tá bom? De fazer o Enem nos próximos anos, né? Concluindo o seu ensino médio, você está apto a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ou ainda mesmo em conclusão, né? É bom a gente ficar atento também às regras, né? Para a participação do Enem. É uma prova, como eu tenho dito, bastante interessante. E a chamada Era Vargas, né? O Estado Novo, é um tema que é clássico no Exame Nacional do Ensino Médio para a prova de Ciências Humanas. Então já apareceu diversas questões sobre a chamada Era Vargas, né? Muito interessante as questões que têm aparecido. E no seu material, na página 74, você tem a oportunidade de ter uma questão dessa interessante que caiu no Enem de 2012. Quando ele diz aí na página 74, fugindo da luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, entre aspas, tá, operário, que conduziria certamente à luta com, abre aspas, o patrão, fecha aspas, como aconteceu com outros povos. Isso daí é um trechinho, né, das cartas sindicais. E estava onde, né? No documento chamado Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para o ano de 1941. O que ele diz aí para a gente? Nesse documento oficial, a época do Estado Novo, 37 a 1945, é apresentada uma concepção de organização sindical que nós já sabemos que os sindicatos durante o Estado Novo, uma parcela boa desses sindicatos que existia, ele era totalmente o quê? Controlado pelo Estado Novo, controlado pelo Vargas. A esse controle, né, recebeu o nome de sindicalismo amarelo ou pelego, porque era sempre aquele sindicato que no final das contas não representava os interesses da classe operária, sempre representava os interesses do Estado, do patrão. Então é um sindicato que não estava apropriado, né, da luta de classes. Era um sindicato que fugia, como as próprias cartas sindicais, o trecho dessa carta sindical coloca isso, né, fugindo da luta de classes. Não estava preocupado com a disputa operário-patrão, né? E aí ele quer saber da gente, diante desse raciocínio, diante da leitura dessa carta, qual é a concepção de organização sindical que apresenta aí pra gente, né? A letra A concepção sindical que elimina, na letra A, os conflitos nos ambientes das fábricas. Letra B, limita os direitos associativos do segmento patronal. Letra C, orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Letra D, proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. Ou letra E, desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora, né? A letra A, ela é um tanto perigosa, principalmente quando a gente não sabe o que foi o Estado Novo, quando a gente não sabe como era que estava a questão dos sindicatos nesse período aí. Porque ele fala que elimina os conflitos nos ambientes das fábricas, né? Não necessariamente, né? Aqui é mais uma estratégia que ele está colocando para que dá a entender, né, que esses sindicatos eles estavam preocupados no conflito entre patrão e operário dentro da fábrica. Não é isso. A letra B, limita os direitos associativos do segmento patronal? Não, os patrões eles continuavam livres para se associarem da maneira que melhor achassem melhor para eles, né? É uma concepção de sindicato que ela limita a classe trabalhadora e não a classe patronal, tá bom? Letra C, orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Seria exatamente isso, né? Foge-se à luta de classe, como ele próprio diz aí no início. Fugindo à luta de classe. A nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e cooperação entre o capital e o trabalho, né? Então, era um sindicato que tentava buscar esse consenso entre trabalhadores e patrões. Fugir à luta de classes. Que o trabalhador não pudesse, por exemplo, fazer uma greve
que tentasse cobrar aumentos salariais. Portanto, é a sua letra C. A letra D, proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. Não era essa preocupação aí. A letra E, desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Não, né? O Estado varguista, ele se comprometeu isso diante da consolidação das leis trabalhistas ou simplesmente a CLT. O que vai acontecer é, há o direito, há o seu dever, porém, há também o quê? Uma via de mão dupla, né? Há também o controle da classe trabalhadora. E esse controle é o que diz a letra C. Orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Essa era a concepção de sindicato durante o Estado Novo, que ficou conhecido, basta a gente lembrar de novo, sindicalismo amarelo ou pelego. Gabarito oficial da questão do Enem de 2012 é o item C para a gente, do seu desafio. Ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula de História com o professor Daniel.